Quarto exercício. Seja ABC um triângulo tal que 2 seno do ângulo em A menos o seno do ângulo em B menos o seno do ângulo em C é igual a zero. Prove que o valor da cotangente de B sobre 2 vezes a cotangente do ângulo formado em C sobre 2 é um número inteiro e determine-o. Portanto, este é um exercício também bem interessante. Nos pedem para determinar o valor do produto dessas cotangentes, dos arcos metades. E vamos então começar por fazer o esboço de um certo gráfico. Vamos considerar um certo triângulo ABC e em diante aplicar a lei dos senos e as fórmulas trigonométricas para solucioná-lo. Portanto, este é o esboço do nosso triângulo ABC, em que eu considerei o ângulo em A como sendo alfa, o ângulo em B beta e o ângulo em C gama. E os lados A, B, C. Portanto, deixa eu fazer aqui uma anotação. O ângulo formado em A é igual a alfa, o ângulo formado em B é igual a beta e o ângulo formado em C é igual a gama. Então, de acordo com os dados, temos que 2 seno do ângulo formado em A alfa menos seno do ângulo formado em B beta menos seno do ângulo formado em C gama é igual a zero. E nos pedem para determinar o produto da cotangente de beta sobre 2 vezes a cotangente de gama sobre 2. Isso que nós queremos encontrar. Então vamos começar por isolar o seno de alfa e depois aplicar a lei dos senos. Então seno de alfa será igual a seno de beta mais seno de gama sobre 2. E a partir da lei dos senos, nós temos que A, uma vez que ele é proporcional ao ângulo alfa, então essa distância A sobre o seno do ângulo alfa será igual a B proporcional ao ângulo beta sobre o seno de beta será igual a C, que é proporcional ao ângulo gama. Portanto, C sobre o seno de gama. E tudo isso tem que ser igual ao raio. Se tivermos que colocar este triângulo inscrito numa circunferência, então isso tem que ser igual ao raio. A partir daqui, podemos dizer que A sobre o seno de alfa é igual a 2R, B sobre seno de beta também é igual a 2R e C sobre seno de gama é igual a 2R. Vamos isolar os senos. Seno de alfa será igual a sobre 2R. Seno de beta será igual a B sobre 2R. Seno de gama será igual a C sobre 2R. E em diante substitua aqui. Teria A sobre 2R será igual a 1 sobre 2, que multiplica B sobre 2R mais C sobre 2R. 2R, 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 podemos simplificar. Então, isto implica que 2A será igual a B mais C. Vou chamar isso de equação 1. Depois de encontrada a equação 1, vou utilizar a fórmula da cotangente para o arco metade. O que é isso de cotangente do arco metade? Cotangente de beta sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais cosseno de beta sobre 1 menos cosseno de beta. E cotangente de gama sobre 2
Isso será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 menos 1 mais, nesse contexto, cosseno de gama sobre 1 menos cosseno de gama. Nós não temos os cossenos, simplesmente temos o seno. Então é muito mais simples encontrar os cossenos, uma vez que nós estamos perante um triângulo, através da lei dos cossenos. Então vamos aplicar a lei dos cossenos para determinar o cosseno de beta e o cosseno de gama. Para determinar o cosseno de beta e de gama através da lei dos cossenos, eu tenho que calcular que distâncias? Tenho que calcular C e B. Então, de acordo com a lei dos cossenos, C ao quadrado será igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB cosseno de gama. Isto implica que cosseno de gama será igual, portanto, isolo isso, seria C ao quadrado menos A ao quadrado menos B ao quadrado, que divide por menos 2AB. Então, cosseno de gama será igual, multiplico toda essa expressão por menos 1, seria A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado, que divide por 2AB. E a distância B ao quadrado será igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC cosseno de beta. Então, cosseno de beta será igual a B ao quadrado menos A ao quadrado menos C ao quadrado, que divide por menos 2AC. De igual modo, multiplico por menos 1, isto será igual a ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado, que divide por 2AC. Então, encontrei os cossenos de beta e gama. Vou substituir nas equações anteriores das cotangentes. Cotangente de beta sobre 2 será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de beta a ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado sobre 2AC, que divide por 1 menos cosseno de beta a ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado, que divide por 2AC. Em diante, acho o denominador comum. Isto será igual a 2AC mais A ao quadrado mais C ao quadrado menos B ao quadrado, que divide por 2AC menos A ao quadrado menos C ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, depois teríamos que simplificar 2AC. Então já nos represento. E vamos agora olhar no numerador e no denominador. Nós temos C ao quadrado mais A ao quadrado mais 2AC. Quando vocês olham para essa expressão, o que vos vem em mente? Isto vem em mente a um certo desenvolvimento. Quadrado de uma soma, A mais C. A mais C ao quadrado é igual ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AC. Então substitua esse quadrado desta soma para o numerador, e para o denominador eu também teria aqui o quadrado de uma certa diferença, não é? Mas tinha que evidenciar aqui o sinal para ter o quadrado dessa diferença entre A e C. Então, cotangente de beta sobre 2 será igual a mais ou menos, tanto aqui é mais ou menos, a raiz quadrada de A mais C ao quadrado menos B ao quadrado, que divide tanto por menos A menos C ao quadrado mais B ao quadrado. Portanto, caímos numa diferença de dois quadrados. Uso a fórmula da diferença de dois quadrados. Teria A mais C menos B, que multiplica por A mais C mais B, que divide por B mais A menos C, que multiplica por B
menos A mais C. Caímos numa expressão da cotangente de beta sobre 2 e o mesmo vamos fazer para encontrar a cotangente de gama sobre 2. Cotangente de gama sobre 2, isso será igual a mais ou menos a raiz quadrada de 1 mais A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado, que divide por 2AB, tudo isso que divide por 1 menos A ao quadrado mais B ao quadrado menos C ao quadrado, que divide por 2AB. Achamos o denominador comum, 2AB, tanto isto será igual a ao quadrado mais B ao quadrado mais 2AB. Portanto, já fiz referência que isto é o quadrado de uma soma, não é? Então posso substituir o quadrado dessa soma e automaticamente substituir a fórmula da diferença de quadrado. A mais B menos C, que multiplica A mais B mais C, que divide no denominador a mesma coisa. Nós teríamos 2AB menos A ao quadrado menos B ao quadrado mais C ao quadrado. Evidenciando o sinal, nós teríamos menos, mais, portanto essa expressão toda menos 1, e isto corresponderia ao quadrado de uma certa diferença. Então isso ficaria A menos B, tudo isso ao quadrado, mais C ao quadrado, portanto menos, e depois aplicaria, não é, a diferença de quadrado. Então C mais B menos A, que multiplica C mais A menos B. Portanto, encontrei as duas expressões para a cotangente. Em diante, vou multiplicar essas duas cotangentes. Então, a cotangente de beta sobre 2 vezes cotangente de gama sobre 2, isso será igual a raiz quadrada de A mais C menos B, que multiplica A mais C mais B, que divide por B mais A menos C, que multiplica B menos A mais C, vezes, portanto, o produto de duas raízes, né? Posso manter este produto numa única raiz, portanto, se os índices forem iguais nesse contexto. Então, A mais B menos C, que multiplica A mais B mais C, que divide por C mais B menos A, que multiplica C mais A menos B. Podemos encontrar termos semelhantes. Tá? A divisão de termos semelhantes é igual a 1. Por exemplo, A mais B menos C, que divide por B mais A menos C, podemos simplificar. A mais C menos B, que divide por C mais A menos B, também podemos simplificar. Resta-nos apenas a seguinte expressão. Então, digo que essa expressão será igual. Portanto, essa expressão é semelhante a esta e esta é semelhante a esta. Então, o produto dessas duas expressões seria uma delas ao quadrado. Então, teríamos a raiz quadrada de A mais C mais B sobre B menos A mais C, tudo isso ao quadrado. E aqui podemos simplificar. Simplificamos. Isso vai dar módulo de A mais B mais C, que divide por B mais C menos A. Nós fizemos referência de que 2A é igual a B mais C. Então, substituo B mais C por 2A. Este produto seria igual a A mais 2A, que divide por 2A menos A. Isto em módulo. Portanto, isto será igual a 3A, que divide por A em módulo. A por A sai. Módulo de 3 é igual a 3. Então, o resultado da cotangente
de beta sobre 2 vezes a cotagente de gama sobre 2, este produto é igual a 3. Como resposta, 3. Portanto, este na realidade é um exercício da segunda fase do IME Brasil, por isso é que não temos nenhuma linha. Então, encontramos a resposta 3. Faça em casa e compara tanto a resposta que nós encontramos. Então, esta é a resposta deste exercício.